Capítulo 2 O caminho da jornada. Depois da emocionante batalha na Associação de Treinadores Pokémon de São Paulo, Davi sentiu-se animado e pronto para embarcar em sua jornada como treinador Pokémon. Com Froakie ao seu lado, ele partiu empenhado em explorar o vasto mundo dos Pokémon e enfrentar todos os desafios que surgirão em seu caminho. O sol estava pousando sobre a cidade de São Paulo quando Davi e Froakie saíram da sede da associação. As ruas eram movimentadas, com treinadores Pokémon indo e vindo, cada um com seus próprios objetivos e destinos. Davi sentiu uma mistura de emoções enquanto caminhava pelas ruas familiares da cidade que agora pareciam tão diferentes aos seus olhos. É o começo de uma nova jornada, Froakie, disse Davi, olhando para a Pokébola em sua cintura. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas, Davi começou uma reflexão sobre seus objetivos como treinador Pokémon. Ele sabia que queria se tornar um treinador forte e respeitado, capaz de enfrentar os melhores e vencer batalhas emocionantes. Mas ele também tinha um desejo maior em seu coração em encontrar e desafiar o campeão da Liga Pokémon do Brasil. Um dia, Froakie, vamos enfrentar o campeão e provar que somos dignos do título, disse Davi com determinação. Davi estava andando de moto pelas ruas de São Paulo, com uma brisa fresca batendo em seu corpo. Eve e Froakie estavam nas Pokébolas, descansando após a batalha na Associação de Treinadores Pokémon. Enquanto dirigia, Davi começou uma reflexão sobre seu novo parceiro. Ele sabe que, para ser um treinador melhor, você precisa conhecer melhor as habilidades e a personalidade do seu Pokémon inicial. Foi então que tive uma ideia, visitar um parque de diversões. Decidido a fortalecer o vínculo com Froakie, Davi partiu para o parque de diversões mais próximo. Chegando lá, ele estacionou a moto e desceu, sentindo uma mistura de empolgação e nostalgia. Fazia tempo que ele não ia a um local como aquele. Davi pegou seu celular e começou a tirar algumas fotos e preparou uma câmera em seu boné. Ele havia decidido que se transformaria em um influenciador Pokémon e que faria do seu Instagram como um diário de sua aventura Pokémon. Seria uma aposta. Se ele desse sorte, ele poderia conseguir tirar seu sustento dali. Davi também havia criado um canal no YouTube onde postará vídeos de suas batalhas Pokémon. O parque estava repleto de cores vibrantes e sons animados. As luzes coloridas brilhavam ao redor das atrações, enquanto risadas e gritos de alegria ecoavam pelo ar. Davi olhou ao redor, absorvendo a energia contagiante do lugar. Ele decidiu começar a explorar as diferentes áreas do parque, levando Froakie fora de sua Pokébola que estava desconfortável. Eve também saiu, mas permanece dentro da mochila com apenas seus olhos para fora, curioso para ver o que iria acontecer a seguir. Enquanto caminhava, Davi sentiu-se animado com a perspectiva de passar um tempo divertido com seus Pokémon. Ele sabia que essa seria uma ótima oportunidade para conhecer o melhor Froakie e fortalecer seu vínculo como treinador e Pokémon. Os três exploram as várias partes do parque, absorvendo toda a atmosfera animada ao seu redor. Eles passaram primeiro por uma roda gigante imponente, onde Davi imaginou a vista incrível que teria lá de cima. Olha só, Froakie, disse Davi, apontando para a roda gigante. Acho que deveríamos dar uma volta lá em cima depois. Froakie olhou para a roda gigante com curiosidade, balançando a cabeça em concordância. Parecia que ele também estava animado com a ideia. Enquanto continuava a caminhar, Davi notou um carrossel colorido à distância. Ele sorriu ao ver as crianças rindo e gritando de felicidade enquanto cavalgavam nos animais de madeira. O que você acha, Froakie? Você quer dar uma voltinha no carrossel? Disse Davi, olhando para seu Pokémon. Froakie olhou para o carrossel com interesse, emitindo um som animado. Parecia que ele estava pronto para experimentar essa nova experiência. Davi e Froakie se aproximaram do carrossel e esperaram pacientemente na fila. Enquanto esperavam, Davi expressou as expressões animadas no rosto das crianças ao redor, sentindo-se contagiado pela alegria do momento. Finalmente, chegou a vez deles embarcarem no carrossel. Davi escolheu um dos cavalos de madeira e sentou-se com Froakie em seu colo. À medida que o carrossel começava a se mover lentamente, Davi sentia uma sensação de nostalgia e alegria inundar seu coração. Enquanto cavalgavam no carrossel, Davi e Froakie admiravam as luzes coloridas e ouviam a música alegre que ecoava pelo parque. Foi um momento simples, mas especial, que os ajudou a fortalecer seu vínculo como treinador e Pokémon. Depois de algumas voltas emocionantes no carrossel, Davi e Froakie desembarcaram com sorrisos radiantes em seus rostos. Eles continuaram a explorar o parque, indo em diversos brinquedos como a roda gigante, montanha-russa, pula-pula e muitos outros, criando os primeiros laços entre os dois que de agora em diante seriam grandes parceiros. Foi um longo dia no parque. Froakie, por mais tímido que fosse, acabou se acostumando com a presença de Davi durante o dia e estava mais à vontade ao lado dele. Logo a fome bateu e eles foram procurar um local para comer fora do parque. Era hora de encontrar um lugar para comer, e Davi sabia exatamente onde ir. Ele guiou sua moto pelas ruas movimentadas de São Paulo, com Froakie em cima de sua cabeça, até chegarem ao Burger King mais próximo. Ao entrarem no restaurante, foram recebidos pelo aroma tentador de hambúrgueres grelhados e batatas fritas crocantes. Davi se aproximou do balcão e fez seus pedidos, garantindo que também houvesse uma refeição adequada para seus Pokémon. Vamos nos alimentar, pessoal, disse Davi, sorrindo enquanto pegava sua bandeja cheia de comida. Froakie pulou animado ao ver os diversos sabores e cheiros que permeavam o restaurante. Ele parecia ansioso para experimentar algumas das delícias que estavam à sua frente. Davi e seus Pokémon encontraram uma mesa confortável e começaram a saborear suas refeições. Froakie e Eve devoraram seus Pokélanches com entusiasmo, enquanto Davi desfrutava de um hambúrguer suculento e batatas fritas crocantes. Enquanto comiam, Davi aproveitou a oportunidade para conversar com seus Pokémon sobre os eventos do dia. Ele expressou sua gratidão por tê-los ao seu lado e prometeu que continuaria a trabalhar duro para se tornar um treinador ainda melhor. Enquanto comiam, uma conversa à mesa ao lado chamou a atenção de Davi. Era um grupo de jovens garotos com uma idade aparentemente similar à dele. Cara, vocês ficaram sabendo, parece que tem um grupo de Pidgeys selvagens nasceu recentemente de uma ninhada grande. E o que tem de mais nisso, são só Pidgeys, e é raro encontrar bons Pidgeys nessa região, os melhores com certeza são os de Goiás ou os da Amazônia, diz outro garoto.
Eu sei, mas você vai em outro estado. Fora que eu ouvi uns boatos na net que um dos pesquisadores afirmou ter visto um diferente do outro, diz o primeiro garoto. Eu vi isso, mas deve ser mentira, senão ele teria tirado ao menos uma foto, diz uma garota. Isso é verdade, diz o segundo garoto. É, vocês têm razão, diz o primeiro garoto. Interessante, acho que amanhã eu vou sair bem cedinho, vai ser bom capturar um Pidgey para me ajudar a procurar outros Pokémon, pensaria Davi. Davi saiu do BK e foi para um centro Pokémon, um lugar exclusivo para treinadores Pokémon reconhecidos pela Associação de Treinadores de Pokémon financiada pelo governo que oferece um local para dormir e fazer refeições por preços baratos e claro, para atender Pokémon feridos ou doentes. Davi havia chegado cedo ao centro Pokémon e iria dormir cedo pois pretendia madrugar no dia seguinte para evitar o trânsito e procurar pelo bando enquanto eles dormiam. Antes de dormir Davi navegou pelo X e pelo Instagram e havia descoberto a página do pesquisador que estava acompanhando a ninhada de Pidgeys e descobriu que ele estava em uma floresta próxima. Ele levantou às 4 horas da manhã, arrumou suas coisas e partiu. Pelo horário ele não ficou tanto tempo preso na cidade logo conseguiu partir e logo chegou próximo à floresta. Ele parou sua moto, trancou ela por segurança e partiu floresta adentro para procurar o bando. Ainda era bem cedo, por volta de 5 horas da manhã, Davi estava transmitindo ao vivo, afinal ele planejava registrar sua primeira captura e essa transmissão contava com um total de 0 pessoas, afinal eram 5 da manhã. Davi adentrou a floresta com passos cautelosos, sentindo a umidade do ar e o aroma fresco das árvores ao seu redor. O chão estava coberto por uma espessa camada de folhas úmidas, criando uma trilha natural que se estendia diante dele. À medida que avançava, Davi observava maravilhado a diversidade de plantas e animais que habitam o ambiente exuberante. Árvores imponentes se erguiam em direção ao céu, criando um dossel verdejante que filtrava os raios do sol, criando padrões de luz e sombra dançantes no chão da floresta. Foram mais 30 minutos caminhando dentro da floresta. Eve e Froakie já estavam fora da Pokébola ajudando Davi a procurar até que finalmente eles encontram um grupo. Eram dezenas de Pidgeys e Pidgeotos. Aparentemente os Pidgeot haviam saído então estava tranquilo, afinal eles eram um problema real em grupos grandes. Davi estava observando tranquilamente a grande ninhada para decidir qual seria seu alvo até que ele se surpreende. Dentre todos os Pidgey realmente havia um com uma coloração diferente. Em vez de marrom a cor de suas penas na parte superior era algo próximo ao dourado e até brilhava em certo ponto. Davi já havia ouvido falar daquilo. Era chamado de Pokémon Shiny, ou brilhante. Era muito raro de acontecer e até fotos eram difíceis de serem encontradas. Ele sorriu diante aquela oportunidade. Pessoal, se aproximem, cochicha Davi. Eve e Froakie se aproximam e Davi se abaixa. A estratégia vai ser a seguinte, o Froakie vai usar jato de água naquele Pidgey diferente ali, o que está brilhando e quando ele cair no chão o Eve vai usar ataque rápido e você vai acertar ele de novo, só que agora com uma pancada Froakie, diz Davi. Os dois acenam com a cabeça confiante e ficam em posição. Agora, diz Davi. Froakie usa o jato de água acertando em cheio o Pidgey, os demais acordam e começam a voar enquanto o alvo começou a cair, Eve usaria o ataque rápido enquanto o Pidgey estava no ar jogando com força no chão e Froakie em seguida usa a pancada no mesmo. Davi sorri e atira a Pokébola, que mexe uma vez, 2 vezes, 3 vezes e para de mexer, o Pokémon foi capturado. Um sorriso veio em seu rosto e ele saltaria rindo de felicidade. Seu primeiro Pokémon foi capturado e é algo que ele lembraria para a vida toda. Ele pegaria seu celular para alterar o título da live e para tirar algum print para postar no Instagram e notaria que havia uma pessoa assistindo e comentando na live há alguns minutos. Opa, tem realmente alguém aí, diz Davi. Sim, cara, você realmente capturou um Pokémon brilhante. Nem acredito que vi isso ao vivo. Já fiz um corte e vou postar no Insta e no meu grupo de WhatsApp. O pessoal vai ficar louco com isso. Me inscrevi e te segui no Instagram. Quero saber mais sobre esse Pidgey, disse a pessoa no comentário. Davi sorriu olhando para o celular. Caralho, meu primeiro fã, pensou Davi. Pessoal, conseguimos, gritaria Davi. Eve e Froakie saltam comemorando. Agora vamos meter o pé antes que os Pidgeots desapareçam. Não quero ter que sair daqui e ir para o hospital, diz Davi, começando a correr. Em 10 minutos de corrida ele chegou até sua moto e já saiu de volta para Campinas. Afinal ele já havia feito tudo o que precisava em São Paulo e agora precisava pegar o restante das suas coisas para iniciar sua viagem. Foram horas de viagem até ele chegar à casa de seus avós. Ele passaria o dia com seus avós e prepara para a longa viagem. Ele também prepara o seu sidecar ao lado da moto. Para quem não sabe, o sidecar é um veículo que você encaixa ao lado da moto que adiciona um local extra na moto. Sidecars são bem comuns para treinadores que viajam de moto pois é excelente para colocar as malas, comida e tudo o que o treinador precisa. Depois de tudo pronto Davi decidiu que era hora de soltar o Pidgey para interagir com ele. Ele iria para o quintal e soltaria o Pidgey. Olá, é um prazer te conhecer, diz Davi. Eve e Froakie cumprimentam ele. Pidgey olha assustado para Davi e sai voando dali. Davi recolhe ele na Pokébola e o solta de novo. Não saia voando, eu não quero te fazer mal, diz Davi. O Pidgey sairia voando novamente. Davi novamente recolhe ele e o solta. Agora o Pidgey olharia irritado para Davi. Eve e Froakie dão bronca em Pidgey que ficaria triste. Davi se aproxima do mesmo e se abaixa. Tá tranquilo, foi mal te tirar de perto dos seus amigos, mas eu realmente precisava de você. Preciso de um companheiro forte que consiga voar para minha jornada. Prometo que vou te tratar super bem e te dar muitas coisas gostosas para você comer, diz Davi. Pidgey se anima e começa a comemorar. Pokémon são criaturas muito interessantes, eles conseguem nos entender bem e são fáceis de agradar. Isso é bom, afinal será mais fácil ser amigo dele graças a isso, pensa Davi. Após retornar para a casa de seus avós em Campinas, Davi passou o dia preparando-se para a próxima etapa de sua jornada. Ele restabeleceu seus suprimentos, arrumou suas coisas e ajustou o sidecar em sua moto para garantir espaço suficiente para todos e na manhã seguinte partiu em viagem. Depois de almoçar em um centro Pokémon, após uma longa manhã de viagem com poucas paradas, Davi decidiu dedicar um tempo ao treinamento de seus Pokémon. Ele levou Eve, Froakie e Pidgey para uma planície próxima e começou uma série de exercícios para melhorar a agilidade deles. Primeiro, eles praticam corridas curtas, correndo de um lado para o outro.
Davi incentivava-os com palavras de encorajamento e os acompanhava até certo ponto, enquanto os Pokémon se esforçaram para melhorar sua velocidade e tempo de reação. Em seguida, passaram para exercícios de esquiva, onde Davi lançava pequenos objetos para os Pokémon desviarem rapidamente. Froakie e Pidgey demonstravam uma agilidade impressionante, desviando habilmente dos obstáculos com graça e precisão. Eve, apesar de ser mais lento em comparação com os outros dois, mostrava uma determinação incrível em acompanhar o ritmo. Davi sabia que com treino e persistência, ele poderia melhorar sua agilidade significativamente. À medida que o treinamento progredia, Davi ficava cada vez mais impressionado com o progresso de seus Pokémon. Eles trabalhavam em equipe, apoiando-se mutuamente e superando desafios juntos. Após uma tarde inteira de treinamento árduo, Davi decidiu encerrar a sessão e recompensar seus Pokémon pelo esforço. Ele preparou algumas guloseimas Pokémon, como berries e pokebiscoitos, e os três se reuniram para um merecido lanche. Depois de comer agora os três estavam dormindo pois estavam muito cansados e Davi estava escorado em uma árvore aproveitando uma sombra. Isso, finalmente consegui sinal, vou conferir minhas redes, pensaria Davi abrindo seu Instagram. Entrando em seu perfil Davi tomaria um susto, ele que antes tinha apenas 1.200 seguidores em um dia havia chegado a 200 mil e as fotos dos seus Pokémon estavam com milhares de curtidas, principalmente as que tinham o Pidgey. Seu canal do YouTube estava com 100 mil inscritos e a live de captura do Pidgey estava com 1 milhão de visualizações e haviam vários cortes postados do momento da captura no YouTube Shorts com milhões de visualizações. Sua DM do Instagram estava lotada e ele era o assunto do X, ou Twitter como preferir, mas algo chamou a atenção de Davi, uma mensagem de um perfil famoso na sua DM, Renato Careni, um grande influenciador sobre treinamento Pokémon. Davi, queremos fazer um convite para você vir até São Bernardo do Campo gravar um vídeo com a gente, você topa, diz a mensagem deixando Davi de queixo caído.